ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mudanças no governo. Omar Aziz deixa o cargo de governador para concorrer ao Senado. José Melo assume. Dupla é presa depois de roubar arma de policial militar para cometer assaltos. Servidores da SUFRAMA voltam a anunciar o fim da greve para segunda-feira. Crise nos presídios. Ministério Público Federal classifica sistema prisional do Amazonas como um dos piores do país. Energia na Copa. A Agência Nacional coloca Manaus entre as 3 cidades que correm risco de apagão durante o Mundial. E você vai ver ainda como foi o jogo entre Resende e Vasco na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira já começou. Boa noite. Hoje o governador Omar Aziz renuncia ao governo para concorrer ao Senado. Assume o estado José Melo, o vice. A mudança é uma das primeiras de um novo cenário político que começa a se desenhar no Amazonas. A definição ficou mesmo para o último dia. Hoje, Omar Aziz deixa o governo para concorrer ao Senado. E eu espero, com o acúmulo de experiência que eu tive como governador, sabendo o que eu posso contribuir, eu estarei contribuindo no Senado Federal. A decisão também sinaliza possíveis mudanças políticas para o pleito de 2014. Até agora, 11 pré-candidatos já apresentaram intenção de participar das eleições para o governo. Quem encabeça a lista é José Melo, do PROS, que deve disputar a vaga do governo como fez Omar Aziz nas últimas eleições, quando era vice de Eduardo Braga. O senador do PMDB também é pré-candidato. Issa Abraão, do PPS, vice-prefeito de Manaus, é um dos que disputam as eleições, seguido por Rebeca Garcia, do PP, Marcelo Ramos, do PSB, Marco Antônio Chico Preto, PMN, Alcebiades Oliveira, do PSOL, José Ricardo, PT, Henrique Oliveira, do Solidariedade, Fernando Filho, do PLC e Herbert Amazonas, do PSTU. Apesar de já haver um cenário político desenhado, o governador que deve assumir o comando do Estado na próxima legislatura ainda depende de alianças políticas. Por enquanto, sobram indefinições e quanto mais provável é o cenário, mais chances ele tem de mudar. Ao menos é o que diz este cientista social. Ele avalia as possibilidades e acredita que ainda pode haver uma fusão na mesma base do atual governo. A possibilidade uniria José Melo e Eduardo Braga na disputa. Existe essa possibilidade deles se enfrentarem, mas também eu acho que não é muito cedo para dizer que eles não vão se coligar, né? Então é uma possibilidade. Por enquanto, certa mesmo é a saída de Omar Aziz do governo. Melo assume o governo com a missão de entregar muitas obras nos próximos 9 meses. Ele começou a vida pública no fim da década de 1960 e já acumulou cargos importantes como os de secretário de Educação e Cultura e ainda a Secretaria de Estado de Coordenação do Interior. José Melo também esteve à frente da SNPH e da Secretaria de Governo do Amazonas. Como vice-governador, trabalhou junto a Omar Aziz nas políticas públicas que deram característica própria ao governo. Segundo o TRE, o Amazonas tem cerca de 2.370.000 eleitores. E são eles que vão definir, na verdade, quem vai comandar o Estado a partir de 2015. E nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Larissa Santiago, que traz mais informações para a gente dessa posse, direto do Teatro Amazonas. Boa noite, Larissa. Como é que deve ser essa cerimônia, né? O cerimonial aí? Boa noite, Marcela. Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. E olha, primeiro, o presidente da Assembleia Legislativa deve fazer toda essa cerimônia de posse e imediatamente o governador Omar Aziz deve passar o cargo e a faixa de governador ao até então vice-governador José Melo. Curioso, né, Marcela? É que é uma história que se repete, né? Porque o Omar Aziz vai deixar o cargo para concorrer ao Senado e quem vai assumir é o vice dele, José Melo. Isso já aconteceu anteriormente entre Eduardo Braga e Omar Aziz, quando Eduardo deixou o cargo para também concorrer ao Senado e quem assumiu foi o vice dele, que era na época o Omar. Antes disso,
Omar foi vereador por 2 vezes, foi deputado estadual, foi presidente da Câmara Municipal de Manaus e também foi secretário de Obras. Omar foi o governador eleito com o maior número de votos de toda a história do Amazonas em 2010. Foram mais de 60% dos votos. Entre outras coisas, ele inaugurou a Arena da Amazônia, recentemente entregou o residencial Viver Melhor. E a última coisa que ele fez foi que ele participou do processo de articulação que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos. A PEC da Zona Franca, que inclusive foi aceita em primeiro turno. Agora ele deixa o cargo, como eu falei, para concorrer ao Senado. Faltam poucos dias aí para a eleição. O primeiro turno vai ser no dia 5 de outubro e o segundo no dia 26 de outubro. Todo mundo já se prepara para a eleição desse ano. Marcela, volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa. O Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA anunciou mais uma vez o fim da greve. A maioria dos trabalhadores decidiu aceitar as propostas do governo federal e as atividades devem ser retomadas na segunda-feira. O movimento grevista durou mais de 40 dias. Na terça-feira, os servidores vão assinar o acordo. A seguir, dupla é presa depois de roubar arma de um policial para fazer assaltos. E ainda, o sistema carcerário do Amazonas é considerado um dos piores do país. Nós voltamos já.